Fala pessoal, Eduardo Custódio em mais um podcast. Estou feliz demais que eu tinha um sonho de receber aqui um cara que é meu ídolo no esporte, um cara família, casado com uma super empresária, com uma família linda, com um irmão vencedor também. Estou falando dele mais nada do que só meu irmão, Rogério Minotouro Nogueira. Seja bem-vindo, meu irmão querido. Ô, Eduardo, como é que tá? A introdução dessa aí fica até emocionado, cara. Você Muito é um bom. irmão, Obrigado, hein, cara. irmão querido que Infelizmente, ó, não deu pra vir nas outras semanas passadas porque eu estava viajando, mas assim que cheguei a gente já... Eu quero ler aqui para todo o Brasil te conhecer, né? O mundo te conhece, mas tem sempre aquele que confunde você com seu irmão, que é um querido também, né? O Rogério está aqui na minha frente, o Minotouro, e tem o Rodrigo, o Minotauro, que hoje é um cara aí que viaja o mundo todo representando o UFC, que é um CEO do UFC, né? Seu irmão está representando o Brasil. Embaixador do UFC. Mas esse aqui é o Rogério Minotouro, campeão, 23 campeonatos que ele levou. Tem uma história linda, vou ler aqui para vocês. Antônio Rogério Correia Nogueira, também conhecido como Minotouro, é um ex-lutador brasileiro de artes marciais, competiu em eventos como o Pride, UFC, acumulou 23 vitórias. Meu irmão, viu uma luta sua semana passada que eu não consegui dormir. Meu irmão, quanto mais tu batia, mais o cara vinha pra cima de você. Engraçado que ele vinha na covardia. E eu vi em você algo bom. Você nunca foi um lutador covarde. Você sempre respeitou seus oponentes. Eu não vi você dando uma cotovelada na maldade ou querendo machucar o cara no sentido assim de alejar ou deixar ele lá desacordado. Eu posso dizer pra você, cara, que você é um lutador do bem. Porque você levava na técnica, levou a luta na técnica, cara, sem ser covarde. Então, quero te dar os parabéns, porque você, além de ser meu ídolo, você é um cara que é um lutador do bem. Obrigado, cara. Obrigado. Eu nunca vi isso. Eu fico emocionado de ver, porque eu vejo a galera lá covarde, né? Algumas pessoas vão na covardia para poder ganhar a luta. E você sempre ganhou na técnica, cara. Você, para mim, é o cara. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E eu estou muito feliz, né? Você representa aí a Team Nogueira. É o fundador da Team Nogueira. Uma academia que tem 9 academias no Brasil. Mas eu te trouxe aqui para um projeto que mexeu comigo, que é um projeto educacional que você está fazendo no mundo todo. Acabou de chegar da Finlândia, eu fiquei te curtindo lá, você na Finlândia, tipo, o pessoal lá te ama, né, na Finlândia, no mundo todo, né? Também eu fiquei muito emocionado quando vi sua participação do seu irmão num filme Os Mercenários, né? Um filme... Ele foi Mercenários 1, hein, cara? Tirou uma onda, Mercenários 1. Já tá uma série aí, vários, não sei se tem 3 ou 4. Foi no 1 que a gente... Só tinha fera lá, né? Só tinha os fera, né, cara? Do jiu-jitsu mundial lá, muito atleta, né, cara? E só Sylvester Stallone e outros caras lá que eu fiquei assim, eu sou teu fã. Né? E eu vou te falar, cara, muitas coisas vão acontecer, porque você merece, porque você é um exemplo, né, na vida, né, como o Faustão diz, na vida pessoal, né, e na vida como atleta. Eu queria muito que você falasse um pouquinho, né, desses anos todos de carreira que você tem. Você nasceu na Bahia, você é um guerreiro, né, veio da cidade do interior da Bahia, né, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, contasse um pouquinho da sua história e chegasse nesse projeto novo aí da educação. Ô, Eduardo, então, nossa história, assim, eu falo nossa história porque, né, eu tenho um irmão gêmeo, Rodrigo Minotauro, e a gente chegou junto aí nos campeonatos internacionais, mas começou quando a gente tinha 4 anos de idade, lutando judô. A minha mãe tinha uma academia, né, ela montou assim, quando eu tinha 3 anos de idade, ela montou uma academia, né, uma academia pequena de dança, musculação. Aí ela colocou dança, né, balé, jazz, que ela ensinava balé, ensinava jazz, né, para as meninas e tal. E as minhas irmãs, ela colocou na dança também. Minha irmã ajudou, né, todo esse processo da academia dela. Até tocava academia com 12, 15 anos de idade. Minha irmã tocando academia junto com ela. Minha mãe dando aula e elas revezavam ali junto com a academia. A minha irmã mais velha também. E aí chegou um tempo que ela tinha 5 filhos, né? 3 meninos, as 2 meninas. A minha tia morreu. Ficou mais 4 filhos, nós ficamos em 9 em casa. Ainda tinha um irmão da minha mãe, temporão, que era da idade do meu irmão mais velho, 10 crianças em casa. Na Bahia, no interior da Bahia. No interior da Bahia. Minha mãe falou, já sei, vou botar todo mundo na academia. Muito legal. Passar a tarde lá na academia comigo. Aí tinha dança, aí a gente já começou a fazer musculação, começou a fazer aí 3 tipos de luta, 2 artes marciais, para poder tomar o tempo e a gente ficar ali acompanhando durante um tempo na academia, né? De manhã estudava, à tarde ia para academia para ela poder trabalhar. E a gente começou, tinha um professor de arte marcial, de judô, numa equipe boa. A gente começou na nossa academia, depois a gente foi lá pro Clube Social lá de Conquista, começamos a entrar pensando em competir, né? Ia bem na luta e tal, pensava em competir. Meu irmão também ganhou já um campeonato baiano, ele participou, depois eu fiquei em segundo lugar, terceiro,
Depois a gente foi para outro campeonato baiano, aí eu ganhei, ele ficou em segundo e tal. E naquela época a gente começou a tomar gosto e minha mãe falou, ó, vamos investir, começar a viajar um pouquinho com você e tal. E aí ela viajava, fazia, incentivar, motivar. No judô, aí chegou o momento da gente viajar para Salvador, com 15 anos de idade. Né? Já estava ali, aí fazia boxe, fazia outras coisas também, a gente estava mais desencanando do judô e estava tentando fazer outra coisa. E eu me lembro que começou a história do Vale Tudo, né? Era Vale Tudo, não tinha, né? Vale Tudo na época lá no Japão e tal. E a gente tinha vontade de fazer o boxe. Tinha o Luiz Dória, que era um cara que é o professor da gente hoje, até hoje, um mestre, um grande mestre, e ele, na época era o campeão, na época foi campeão mundial do Conselho, né, do Conselho Mundial de Boxe, né, Júnior. Então era um cara, um brasileiro, estava ganhando umas lutas lá fora, passava no canal, na Globo, ali no meio-dia, no Globo Esporte, e a gente ficava vendo aquilo ali. Aí quando foi um dia, a gente foi para Salvador, estudar em Salvador, e meu pai falou, ó, tá na hora de estudar em Salvador, pensar em vestibular e tal. E a gente foi morar num prédio em frente a uma academia. E a gente descendo na escada, quem a gente conta dando aula? O Luiz Dória, que era o cara, o campeão. Aí a gente, porra, né? E aí tem que treinar com esse cara. Aí ligar meu pai, pô, paga a academia. Meu pai, ó, tem um trabalho pra vocês. Meu pai tinha um escritório de contabilidade. E aí a gente tinha os processos que a gente levava pra junta comercial para abrir empresa, CNPJ, capital, CNPJ e tal. E a gente começou a fazer aquele meio que office boy, né, do escritório do meu pai em outra cidade, na junta comercial da Bahia, que era em Salvador. Então todos os processos que ele abria, acompanhamento de processo, quem fazia era eu, meu irmão e outro irmão. Então a gente ficava o tempo todo indo na junta comercial, ganhava um dinheiro, um trabalho, pagava a nossa academia, tinha nossas coisas e tal. Então ficava o tempo todo, ele tem um processo da junta, o acompanhamento, né? E a gente foi ao tempo, e aí nesse tempo eu fui treinar e ficamos treinando aquele tempo todo. E aí quando a gente veio passar, aí eu pensei, pô, o MMA tá bacana lá fora, né? Mas só que tem que ir pro Rio de Janeiro, treinar jiu-jitsu. Eu vi o Royce Gracie levantar um cheque de $50 mil. Ficou doido. Aí eu falei, pô, ali tem um negócio, tem uma profissão, né? Porque até então não tinha um cara que ganhava um dinheiro fazendo arte marcial e tal. O Royce se apresentava de kimono, né? Faixa preta e ia lutar com os caras do MMA. Do MMA, dos caras grandões, né? Do wrestling, do boxe, tudo que era modalidade. Cada um entrava com a sua modalidade, o Royce ia com o jiu-jitsu. Botava os caras pra baixo e estrangulava os caras, ou ia pro triângulo, chave de braço. E aquilo deixou doido, né? A gente já no boxe, falei, bom, pô, se eu sei boxe, já judô um pouco e tal, e agora na parte do jiu-jitsu fica mais completo. Aí eu fui, ó, vou pro Rio. Aí meu pai, como que você vai fazer lá no Rio? Ah, tá, vou fazer educação física. E meu pai, não, vou fazer direito. Eu tinha vontade de fazer direito, mas a minha vontade de ser lutador de MMA era maior, né? Por causa do sonho, né? Da criança lutador. Aí eu vim pra Gama Filho, ficamos ali 3 anos estudando na Gama Filho, 4 anos até, só que a faculdade estava no penúltimo período. E aí eu falei, pai, eu vou trancar, vou fazer um curso de inglês lá fora. Eu queria estudar inglês, estava no escritório grande aqui, já estagiando. E aí eu fui campeão brasileiro de faixa marrom, vice-campeão mundial. Daí eu cheguei, pô, já estava prestes a pegar a faixa preta, e o cara falou, ó, se você pegar a faixa preta, você pode ir para fora conseguir uma academia para dar aula. Eu fiz uma viagem lá, já fiz o contato com uma academia. Eu falei, pô, eu vou lá fazer um curso de inglês, dou aula na academia, estudo um pouco, volto dominando o inglês, faço os 2 últimos períodos, aí tranquilo, fechei a faculdade e eu vou decidir se eu vou pro MMA mesmo. Só que nessa brincadeira, quando eu fui para lá, pintou a luta, eu tinha que treinar para uma luta no Japão, já estava fazendo inglês, legal, melhorando meu inglês, comecei pro Japão com meu irmão. Um Pride. Na época não era um Pride, era um Pancrase, era um Deep. Aí só que eu fiz essa luta lá, ganhei essa luta, depois fiz uma luta nos Estados Unidos, ganhei assim, 2 minutos, 3 minutos, rapidinho e tal. Pô, meu irmão, pô, você é bom mesmo. Tá? E a gente foi empolgando nas vitórias. Então isso eu estreiei mais ou menos no ano de 2001. Né? Eu demorei um pouquinho mais, Rodrigo acho que estreou em 99, 2 anos antes, por causa da conta que eu estava terminando a faculdade. Aí aí tranquei a faculdade e não voltei, Eduardo. Voltando 2 semestres. Meu pai ficou doido, mas aí também era uma situação que começou a pintar muita oportunidade. Teve um ano que eu fiz 7 lutas. Já fazia uma luta em cima da outra, então você não conseguia parar para estudar, parar para ir na faculdade fazer prova. Mas é uma coisa que eu teria vontade, se fosse para voltar hoje, eu voltaria e fazia. Só pra fechar. Agora que eu
Eu terminei porque eu gosto muito dessa parte de contrato, eu gosto de ler, eu gosto de trabalhar, eu sou empresário, né? Então eu acho que é uma coisa que o estudo é importante. E lá nos Estados Unidos, essas crianças, elas têm um incentivo para a faculdade, para escolas, boas escolas que são caríssimas. Se a criança manda bem no esporte, muito bom no esporte, elas têm as faculdades de graça, a bolsa universitária, o cara escolhe para Harvard, lá onde é um absurdo. Os melhores atletas, Michael Jordan, todos aqueles atletas, eles escolhem a faculdade que ele vai estudar, todo mundo atrás deles. Segura aí que eu quero primeiro mandar um beijo para todos os meus amigos de Jequié, Vitória da Conquista, Salvador, tem muitos amigos lá, fiz grandes shows evangélicos na sua cidade. Jequié faz sol, hein? Eu fiz shows grandes. Quente, Jequié, muito. Fiz grandes shows em Jequié, fiz grandes shows em Vitória da Conquista, fiz grandes shows em Ubatã. Quero mandar um beijo para todos os irmãos em Cristo aí, né, que me recebem com muito carinho, com aquele bodezinho, com aquele pitu, com aquela picanha de carne de sol. E quero mandar um beijo agora, que ele falou do esporte aqui na educação nos Estados Unidos. Meus sobrinhos são 4, eu tenho 4 sobrinhos que moram em Boca Raton, no sul da Flórida. 2 estão jogando vôlei profissional para entrar na faculdade. Então quero mandar um beijo pro Lucas e pro Matheus, quase 2 metros de altura, com 17 anos, se preparando para ir para a faculdade. E olha o que ele está falando aqui, o Rogério. E você estudando aí, sendo um bom atleta, você vai ter uma boa faculdade. Então fica a dica aqui que esse cara entende. Você aí, ó, depois sou eu, não é o Tio que tá falando, não. É o campeão que tá falando. Fala aí, meu irmão. E eu me lembro, viu, Eduardo, que com 18 anos, 19 anos, assim, quando eu entrei na faculdade, eu estava ali começando a faculdade. E eu queria viajar para os Estados Unidos para poder visitar minha mãe. Minha mãe tinha separado, meu pai e minha mãe se separaram. Com 13 anos, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, ela foi para os Estados Unidos. Eu estava até os 18 sem ver minha mãe, 4 anos sem ver ela. Uhum. Aliás, ela veio no Brasil uma vez, quando eu tinha 15 ou 16, depois eu estava sem ver ela, sei lá, 2 anos e tal. E aí eu falei, pô, tem que ir lá ver ela e tal. Consegui com meu pai uma passagem para ir lá. E aí foi essa ideia minha de trancar a faculdade, passar um tempo lá. Aí eu pensei, falei, cara, eu vou dar um jeito de começar logo o MMA, para ganhar um dinheiro e começar, né, e até terminar a faculdade em uma condição melhor, já ali, já lutando. Aí eu me lembro que a minha mãe falou assim, ó, vem pra cá. Eu falei, pô, mas o problema é que não tem ninguém de jiu-jitsu pra treinar. Na época eu era faixa preta, né, já tinha sido campeão brasileiro, vice-campeão mundial. Eu falei, não tem ninguém de jiu-jitsu pra treinar bem. Ela falou, não, você vai lá no high school, né, que é o 2º grau das escolas americanas, vai treinar com os meninos lá. Eu falei, mãe, eu vou treinar com menino de 16 anos, 15 anos. Tá doido, vou matar os meninos. Né? Eu pensava, grandão, já forte. Cheguei lá, os meninos de 16 anos, fazendo agachamento com 100 e poucos quilos, levantando 100 quilos no supino. Eu falei, porque os meninos são máquinas. Porque eles começam muito cedo. E no wrestling os meninos são muito bem treinados, né? São atletas. Já passaram pelo wrestling, pelo futebol americano, pelo beisebol, né, pelo basquete. Então eles passam por matérias a cada ano, a cada semestre. Uma matéria é um tipo de esporte diferente. Então o menino joga basquete, o menino joga beisebol. Então como é que a alfabetização motora assim, do menino, ele, né, termo o menino assim, ele tem um jeito pro esporte, porque ele já jogou vários tipos de esporte, ele sabe lateralidade, ele sabe abaixar um agachamento, os meninos sabem fazer um treinamento físico. Então eles faziam treinamento físico, faziam corrida, faziam wrestling. Aí eu cheguei lá, comecei a treinar com eles. E eu, no outro semestre, né, eu falei, mãe, eu quero voltar. O cara, não, mas agora é a temporada do basquete e tal. Então eles começam a jogar tudo. E eu pensei, por que no Brasil a gente não trabalha com as crianças, pai? Então a educação física aqui no Brasil, ela é muito boa, mas ela é focada apenas em algum esporte. Por exemplo, aquele professor, ele é bom de futebol de salão, e a maioria, vamos jogar um futebolzinho aí, e a maioria que não é bom de bola, né, Eduardo? Como é que esse menino vai aprender um esporte, vai conhecer um esporte? Então eu sempre voltei com esse negócio. Eu voltei, montei aqui minha rede de academias da Tia Nogueira, contratei professores, né, para várias modalidades, e aí o que eu vi? Que o professor também aqui no Brasil, ele tem dificuldade de ensinar para criança, principalmente a criança pequenininha, introdução para o esporte. Por quê? Porque o pai, às vezes ele sonha em ser um atleta, ou sonha assim botar o filho pela disciplina, pela questão da disciplina, dos valores do esporte, mas às vezes o menino não é bem introduzido naquele esporte, ele perde a vontade. É criança, né? Ele quer brincar, né? Uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 até 12, ele quer brincar ali, lá dentro, divertir.
Então, o jeito que a gente introduz a arte marcial para aquela criança aqui no Brasil ainda é uma coisa assim, muito diferente do que eles fazem lá nos Estados Unidos. Tem os programas Kids, as aulas de infância é diferente, tem a parte lúdica, da brincadeira, introdução do esporte, a teoria do esporte, para fazer ele causar interesse. Quem são os campeões? Como esse esporte surgiu em 1700 e tantos, nos jogos tal, e aí como é que ele foi desenvolvido, por que teve a luva, porque abre a mente da criança, né? a história, o Muay Thai, por exemplo, eles lutavam antigamente para defender o território tailandês, né, dos ataques dos monges. Então como é que ele fazia? Tinha que aprender a chutar. Então a luva dele era uma luva, né, e ele botava numa cola e um caco de vidro. Então a mão dele e os pés era uma arma. E aí ele tinha o joelho e o cotovelo, a luta das 8 armas, por que o Muay Thai surgiu. Então nossa ideia foi trazer a história do esporte, por que esse esporte surgiu, quem são os campeões, né, as referências do esporte mundial, o que esse cara tinha de diferente, qual foi o valor que esse cara tinha, o que ele trouxe com ele, disciplina, né, sensacional. persistência. Sumô, né? Tem muito esporte que ninguém sabe, o sumô. Você falou agora lutando... Cara, é kickbox, as pessoas não sabem. Agora eu fiquei curioso com isso aí. Você, além de trazer essa parte educacional, você conta a história para as crianças. Criando o quê? Um interesse para a criança fazer o esporte. Não é só chegar lá e jogar o basquete ou o vôlei, não. Tem todo um lúdico, toda uma história para fazer a criança amar o esporte. Para fazer a criança amar o esporte. E outra coisa, o Rodrigo, né, o meu irmão, ele é um embaixador do UFC, ele teve a oportunidade de fazer um programa chamado Viver para Lutar. É um programa que tinha no canal Combate, e agora está no canal UFC Fight Pass, lá do UFC, e onde ele viajou para 22 países conhecendo cada esporte. O sumo lá no Japão, o judô, aí ele foi conhecer o wrestling, ele foi conhecer o sambo na Rússia, o sambo porque o sambo tal, qual é a filosofia. Na Tailândia, conhecer os mestres da Tailândia, ele foi para aquela ilha de Okinawa, no Japão, para conhecer a história do karatê. Tinham 2 famílias que não se falavam há mais de 300 anos, e aí vieram se falar naquele dia e fizeram o maior kata do mundo, com mais de 5 mil pessoas no kata na rua toda. Maravilhoso. E aí ele participou de tudo isso e vem mostrando a história do esporte. Então, parte desse programa, do que ele trouxe no programa da história, da filosofia das artes, a gente está botando nesse material, né, que é um material de escola particular e pública também. A gente está focando agora nesse início nas escolas públicas. E está em algumas cidades, nesse material chama Esporte para Além das Fronteiras. E aí isso para o segundo grau, né, o segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano. E para o ensino fundamental 1 e 2, chama Corpo e Movimento para Além das Fronteiras, porque mudou a BNCC, Básico Curricular Comum Nacional, mudou de esporte para corpo e movimento. Tudo que é corpo e movimento, expressão corporal, vem dança, balé, skate, surf, bicicross. Então é corpo e movimento, não é só o esporte, não é focado só no esporte olímpico. Então a gente colocou esse material, Corpo e Movimento para Além das Fronteiras. O Corpo e Movimento são 45 livros, né? São 22 livros aí dos professores, 23 livros do aluno. E a gente coloca aí, tem um livro do professor e um livro do aluno, porque o livro do professor ele é uma parte do livro do aluno e mais as instruções de como o professor vai dar aquele material, falar. E aí são cadernos pequenos e cadernos de alguns esportes. Né? Tem um caderno, né, de jogos de marca, tem um caderno de brincadeira de jogos, tem um caderno. E aí o menino vai entendendo o esporte, o que é o esporte, quais os tipos de esporte, classificação do esporte. É como eu te falei, o ídolo também, né? Como é importante você ver, né? Vou te contar vou te dar um exemplo aqui. O que a gente fazia todo domingo de manhã? Jogar bola? Não, domingo de manhã assistia quem? É um cara. Ah, sim, do programa que você tá falando. Assistia um cara na Globo de manhã cedo, um atleta, domingo de manhã. Domingo de manhã. Ele jogava a bandeira do Brasil no pódio. Pô, fala que torcendo. Porra, eu já tava achando, tava duvidando sua memória aqui, mas como é que você esquece? Aí torcendo, durante 10 anos a gente ficou nessa assistindo aí torcendo. Todo domingo. Domingo cedo, vamos lá assistir o Ayrton, não era assim? 91 deu ruim. Não é? E aí em 91 esse cara morreu. E aí... Foi 91 94. 94. A Fórmula 1 deu uma queda, né? Imola. Não vamos mentir, porque deu uma queda, porque o ídolo, ele leva o esporte. O UFC, ele sempre foi conhecido, mas depois que chegou o UFC no Brasil, Minotauro, né, Minotouro, Shogun, Anderson Silva,
Vanderlei Silva e tal, levantou o esporte, os ídolos levantam o esporte, né? Então, você for pegar, assim, uma época no Brasil, que a gente nunca foi tão fã de tênis, mas o Guga começou a mandar tão bem, que, pô, encheu as quadras de tênis, não foi isso? Foi. Então, o ídolo do esporte, ele chama, né? Ele chama o público para começar a se interessar pelo esporte. Então, como é importante a gente falar sobre esses ídolos, né? Os campeões internacionais, os campeões nacionais. Como é que esse esporte veio para o Brasil, essa história, né? Como o Rodrigo foi lá na Tailândia, conhecer a história da filosofia, foi até nos monges budistas para conhecer, lá nos templos, para conhecer como veio aquela história do Muay Thai. Então, a gente está trazendo isso em material didático. E aí tem algumas fotos, a gente tem QR Code, o menino bota o celular por cima assim, já sai o vídeo com a gente explicando o material, lutando, mostrando para ele. E aí não é só luta, né? Como eu te falei, é todo o esporte, é um material para o professor de educação física, ele entrar na sala de aula com o caderno que ele vai dar aquele trimestre, aquele mês, naquele semestre. Então, são vários cadernos. Então, como eu te falei, são 6 ou 7 cadernos por série, onde a gente está contemplando aí todas as séries. E aí no segundo grau é um livro grande, com um livro de luta também complementar, que é um livro de lutas também. Muito bacana, muito bacana. Eu quero aproveitar você, que a gente aqui é patrocinado pelo Colégio Batista do Rio de Janeiro, que são 2 colégios na Barra da Tijuca muito grandes, que eles vão abrir no Brasil todo. Já tinha comentado isso com o Rafael, que é o CEO lá, o gestor. Com certeza vocês vão sentar, ele está querendo que você vá na casa dele, você explicar isso para ele. Mas eu quero deixar aqui para os amigos prefeitos do Brasil todo, tem muitos amigos prefeitos, pessoal lá de Tabirinha de Mantena, nosso prefeito querido lá, e outros amigos lá da região do Vale do Aço que gostam de mim, assistem a gente. Cara, você está aqui com um amigo, eu estou recebendo um amigo hoje, o Rogério. Então você tem a oportunidade de fazer uma coisa inovadora que o Brasil nunca imaginou, e nem eu imaginava que existia isso. E eu estou aqui babando, que você falou de Okinawa, eu ficava lá lembrando o Karate Kid, porque a história do Karate Kid foi feita lá por causa do Okinawa. E você vê, o Karate Kid foi o filme que bombou no Karate. Eu fui fazer Karate por causa do Karate Kid. Cheguei até a marrom por causa do Karate Kid. Então hoje, meu irmão, eu te falo o seguinte, cara, não é só colocar o professor de educação física, tem que ter a história do esporte, do sumô, do jiu-jitsu, do judô, do tênis, trazer isso para a criança. E esse cara aqui, juntamente com o irmão dele, está trazendo para o Brasil essa parte didática, cara, que você não pode deixar de receber na sua cidade ou no seu colégio. E os caras sacam demais, são pessoas assim, família, têm filhos, né? O irmão dele é uma pessoa sensacional, querida demais. Tive a oportunidade de entrevistar eles lá, quando lançaram lá o filme de vocês, o documentário, eu estava lá. E ali me apaixonei pela história de vocês, né? Dos seus pais também, da sua mãe. Sua mãe foi usada por Deus, né? A guerreira que deu um empurrão, né? Ela tá bem, sua mãe? Tá bem, Manda tá um bem. beijo aqui tá pra lá, ela aqui, por tá, favor. Dona Marina, um beijo pra senhora aí. Seu pai tá bem também? Tá bem, seu Hamilton também, tá lá na Bahia. Dona Marina mora nos Estados Unidos, seu Hamilton lá na Bahia. Chique demais, sua mãe. Tá morando onde lá nos Estados Unidos? Mora ali perto de Boca Raton. É mesmo? É Fort Lauderdale ali. É, meu irmão mora do lado ali. É academia que ela tem lá também? Na verdade, ela morava em Fort Lauderdale, agora é Pompano Beach ali. Do lado também, tudo lá. Também muito brasileiro ali. Ela sempre lá. Minha irmã morou em Fort Lauderdale com ela e ela foi agora para Pompano Beach. Mas ela tá aposentada ou tá agitando ainda nas academias? Cara, ela é acupunturista. É mesmo? Muito boa, ela faz Qual o nome acupuntura. dela? Dona Marina. Dona Marina, tô chegando aí quando eu tiver com dor, agora eu sei onde eu vou. Quer ver? Eu tô com dor, contrato massagista aí em Pompano Beach. Agora eu vou tomar as agulhadas da senhora aí, agulha, ela faz homeopatia, homeopata também, toda essa medicina, né, oriental aí. Muitos brasileiros assistem a gente lá de Orlando. Eu sei que você tá atrasado, você tem um compromisso agora. Muitos brasileiros me assistem de Orlando, daquela região de Pompano, Delphine Beach, né, Boca Raton. E como é que a gente acha tua mãe lá? Como é que a gente acha tua mãe? Para a melhor acupunturista aí, a mãe desse cara. Eu vou fazer lá também com ela. Como é que a gente acha ela lá naquela região? Chama New Life Acupuncture. É o consultório dela aqui. Muito legal. New Life. Então você que tá sofrendo de dor, procura a mãe aqui do Rogério, Dona meu irmão. Maria, que eu vou botar aqui. Deixa eu ver se... Fala aí pro povo aí que o pessoal assiste mais lá. Tony, quero mandar um Tony lá, um amigo Tony, aquela região lá da Flórida. Muitas igrejas me assistem. E agora, meu irmão, tá sofrendo de dor. E vai procurar a irmã aqui, a mãe, a chefona da família. Marina Corrêa, que tá ali. New Life Acupuncture aqui, ó. Tá no Instagram. Tá no Instagram. Eu vou colocar aqui no monitor para vocês aqui o endereço da mãe do Rogério. Vou mandar para vocês aqui. Rogério, eu estou muito feliz de te receber. Eu queria muito, eu sei que você tem uma agenda muito corrida aí, você tem um compromisso hoje às 15 horas. E era um sonho te receber. Eu amo você demais, cara. Você é um irmão para mim. Obrigado, igualmente, meu irmão. Você tem um coração, sabe? Desde o primeiro dia que eu te entrevistei, seu irmão, vocês me trataram assim como, sabe, amigo. E eu tenho muito orgulho de dizer que você é um campeão, né, na vida íntima e também, né, na vida
aberta para o público, porque você é um exemplo, né? E como eu te falei, 23 vitórias, participar do Pride durante muitos anos, do UFC, né? Você é um campeão, seu irmão também é outro cara maravilhoso. E esse espaço aqui está aberto para você, esse podcast do amigo de vocês, Eduardo Custódio. Obrigado. Hoje eu recebi o meu irmão aqui, Rogério, Obrigado, campeão da Tim Nogueira. E ó, você que está querendo colocar a questão da educação ligada ao esporte, você vai entrar em contato com o Eduardo Custódio e eu vou te apresentar os feras do UFC, Rogério e Rodrigo. Liga para mim. Eduardo Custódio, mais um podcast. Hoje eu recebi esse campeão aqui do UFC e do Pride. Aê! Valeu, Eu pessoal. sou vocês. Irmão, muito bom.